Vou botar rapidinho aqui, ó. Oh, caramba. Vamos ver. Ele está dizendo aqui que daqui 1 minuto e 54 ele entra no ar, tá? Beleza. A gente tem que esperar o Zoom liberar. Já vai entrar, já. Tá só pular aqui o anúncio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa da série Planefazer, a arte de empreender. Aqui para nós, do Planefazer, na verdade, o sucesso nada tem a ver somente com ser rico, somente com ter se tornado um guru, uma pessoa de sucesso. Aqui ter sucesso é aquele cara que acorda cedo, trabalha o dia todo, é aquela cara que tem suor, ganhos, fracassos, aprendizados, aquele cara que vive o dia a dia, como eu, como você. A gente vai trazer na prática empreendedores que têm o seu sucesso. E para nós, do Planefazer, ter sucesso é dar o seu melhor todos os dias. Ter sucesso é fazer algo para transformar a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Ter sucesso é deixar uma marca, deixar um legado. E estamos hoje com um profissional, um empresário, empreendedor incrível, um dos meus grandes amigos nos Estados Unidos, o professor Luciano Nasso, uma figura que vocês vão ter o grande prazer de conhecer agora. Com vocês, primeiro, Lu, a gratidão de estar com você, tete a tete, de Portugal para com os Estados Unidos. E logo de partida já, para passar a bolinha para você, quem é o professor Luciano Nasso? Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, lá vindo do Brasil e hoje morando nos Estados Unidos. É contigo, professor. Boa tarde, Alexandre. Você não sabe como é a emoção e o prazer de estar compartilhando a telinha digital com você nesse momento, e não só com você, com o mundo todo, né? Nós não vamos falar, porque a gente sabe que esse programa do Recomendo Hoje está indo para o mundo. Então, é uma emoção muito grande estar aqui, tendo você como irmão, caminhamos junto, né? A gente viu o crescimento. Para mim, eu estou emocionado em dizer isso. Eu vi a sua trajetória, como chegou, o que fez, o que batalhou, caminhamos na mesma estrada juntos, enfim, é um misto de emoções e sentimentos que só nos leva a um funil. É como se fosse um funil de vendas. O processo nosso é um funil de vendas. E esse funil é gratidão. É o que eu sinto nesse momento, é o que eu expresso nesse momento para todos os nossos ouvintes nessa tarde maravilhosa, nesse momento maravilhoso que a gente traz. E vamos encurtar um pouco do nosso currículo e vamos nos ater apenas em poucos itens. Professor Luciano Nasso, quem é Luciano Nasso? Professor, palestrante, mestre em coach, terminando o doutorado na Florida Christian University. Até o final de 2020 estamos terminando nosso doutorado na área de coaching, Master Practitioner em Programação Neurolinguística, trabalho com hipnose clínica desde o ano 2000, instrutor de memorização e escritor. Basicamente, a minha vida gira em torno dessas atividades que vocês estão vendo por aí. O Alexandre até já conhece, mas para o público é novo. Fala, Alexandre. Eu fiz uma formação com o professor Luciano Nasso de memorização, que foi algo extraordinário. A gente conseguiu aprender um pouquinho como é que trabalha o cérebro. E eu quero entrar já nessa linha. Nós estamos vivendo uma crise que talvez é uma crise única na história. Não estou falando aqui da área da saúde, não estou também falando da área financeira. A crise única que nos deixou aí praticamente 70%, 80% do mundo confinado dentro de casa, do mundo tendo que lidar com a família de uma forma que talvez muitos ainda não tiveram a oportunidade do passado de conviver, ou seja, 24 horas por dia no ar, dentro da sua casa,
convivendo com várias pessoas, mas convivendo com uma pessoa em específico que talvez seja a que dê mais trabalho, que é o você SA, né? Você conviver com você mesmo. Explica um pouquinho para a gente, porque eu sei que você é um grande cientista, mas a maioria das pessoas não sabe. Como é que funciona essa coisinha que tem aqui dentro da nossa cabeça que chama cérebro? E uma frase que você fala, que é muito legal, que está inclusive aí na tela, a estrutura do pensamento, né? O que é a diferença da expectativa com a perspectiva? Que para mim, antes de conhecer o professor Luciano Nasso, eu achava que era mais ou menos a mesma coisa. Pois é. Alexandre, aí você viu que você incluiu várias perguntas numa só, e nós vamos tentar desfolhar, né? E fazer com que cada coisa seja entendido. É muito importante a questão da estrutura de pensamento, porque tudo depende. Nós estamos num momento de crise agora, e a gente sabe, eu durante 30 anos, 20 anos, e a gente falava assim, crise é sinônimo de oportunidade. É na crise que a gente já ouviu palestras de todo quanto foi jeito, que crise, é na crise que se tem oportunidade. A China foi um país que foi fundado por 2 bombas atômicas. Eu lembro isso de memória também, né? 2 bombas atômicas e hoje a maior potência do mundo. E foi na crise, dentro da crise, que ela saiu e veio para o mercado. Nós temos que lembrar que o processo de crise, se você tirar o S de crise, é crie. Esse é o momento de você criar uma estrutura de pensamento para que você não caia no processo depressivo. O processo depressivo é uma estrutura de pensamento negativa. O processo de criatividade é uma estrutura de pensamento positivo. Então depende de como que você estrutura o seu pensamento para esse processo, para que você saia ou se afunde na crise. Porque quando você tiver uma estrutura de pensamento negativo, você vai verificar que você não tem saída. Então, como é que você está colocando essa estrutura de pensamento, como é que esse pensamento ele está se produzindo dentro do processo, e como que você está se comportando, porque é aí que você muda os seus hábitos. Nós, dentro desse processo, tivemos que mudar os nossos hábitos. As coisas começaram a ficar diferentes e os hábitos foram mudando gradativamente. E aí, você fica na dúvida ou com um ponto de exclamação dentro do seu ser. O que eu vou fazer agora? Será que eu estou fazendo agora está certo? Está errado? Será que vai dar certo o que eu estou fazendo? Será que vai dar errado? E quando você pensa nessa estrutura de pensamento, quando você está com um processo de interrogação, você está na expectativa. E quando você está num processo de exclamação, você está na perspectiva. Nós criamos a expectativa porque o processo, como que é criado um processo de expectativa? Você vai ter um novo negócio, ou nós vamos passar por uma nova situação, como é o caso desse momento agora que nós estamos enfrentando. Aonde que a gente está nesse exato momento? A nossa vida se divide em 3 partes: presente, passado e futuro. Então, nesse momento, eu estou no meu presente, e aí eu estou num processo de dúvida. Eu começo a minha expectativa, eu começo a crescer uma expectativa. Será que amanhã vai ser um dia melhor? Será que vai ser um dia pior? O que vai acontecer? Então eu começo a colocar dúvidas. E a dúvidas me leva à expectativa. Aí você pode me perguntar assim, mas professor, a expectativa não é bom? Ela é boa se ela for baseada em fé, esperança. Mas acontece que a nossa estrutura de pensamento, ela não vai pensar em fé e esperança no primeiro momento. Nós vamos ficar ansioso. E o ansioso faz com que a expectativa te leve a pontos de interrogação um atrás do outro. E você começa a criar uma estrutura de pensamento que ela passa a ser uma crença. Olha só, a expectativa, ela vai passar a ser uma crença de frustração.
Vou repetir. Crença de frustração é expectativa. Por quê? Porque você só vai saber que ela existe quando você criou a expectativa, você queria que acontecesse aquele quadro do jeito que você queria e ele não aconteceu, você fica frustrado. Então, ela é muito perigosa, porque a gente constrói ela no presente. Eu vou explicar isso direitinho durante a nossa palestra aqui. Quando você constrói a expectativa, você vai construindo e se, e se, e se. Eu lembro de uma brincadeira muito bacana que a gente aprendia na escola, e tinha um amigo meu que dizia o seguinte: se minha mãe tivesse 2 rodas, não era minha mãe, era uma bicicletinha. Então, era uma expectativa. E essa expectativa passa a ser o quê? Frustração. Então, como é que a gente trabalha esse processo de frustração dentro dessa estrutura de pensamento? A estrutura de pensamento, ela está baseada exatamente no conhecimento que você tem. E o que fala que é estrutura de pensamento? Estrutura de pensamento no dicionário, no Aurélio, ele vai dizer que é a disposição e ordens das partes como um todo. O sistema compreende elementos ordenados e relacionados entre si de forma dinâmica. Então, veja bem, a estrutura de pensamento tem que ter atividade. Então, vamos observar agora o que é que acontece com a estrutura de pensamento. Vamos falar um pouquinho mais fundo sobre isso. Como todos sabem, nós temos em média 90 mil pensamentos por dia. Então, é uma coisa assim, é enorme o número de pensamentos que a gente recebe por dia. E aí eu pergunto para vocês, quantos que vocês acham que são positivos e quantos vocês acham que são negativos? Não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos entrar nesse detalhe. Os elementos que compõem e sustentam o nosso modo de ser, que vai determinar o nosso comportamento. Então, a direção que você vai tomar, porque nós formamos o quê? Nós formamos os pensamentos. Quando os pensamentos são formados, nós estamos formando sinapses. Novos caminhos mentais. Esses caminhos mentais é que vão determinar o meu comportamento lá na frente. E eu posso ter, e como diz Og Mandino, eu posso ser escravo de bons e maus hábitos. E Og Mandino, no seu livro, ele já dizia o seguinte: já que você tem que ser escravo, escolha ser escravo de bons hábitos. É a mesma coisa que você tem que fazer aqui. Trabalhe a sua estrutura de pensamento para que você tenha bons comportamentos. Então, você sabe que um dos trabalhos, a minha defesa de tese agora na universidade, é exatamente isso. A mudança de comportamento em 28 dias. Outra coisa muito interessante que você precisa ter dentro desse processo de pensamento é a própria flexibilidade. Se você não for flexível, se você não for como o bambu, que pega a ponta do bambu e faz ele encostar aqui no chão, ele não quebrar, e soltar o bambu de novo, ele voltar e ficar lindo e maravilhoso, não adianta. Se você tem que escolher ser um bambu verde ou um bambu seco. O seco vai quebrar. O seco não tem nada para dar. O bambu verde ele vai flexibilizar a situação. O bambu verde vai conseguir pescar o peixe, maior peixe que tem dentro da lagoa para você naquele momento. Então, o importante é essa flexibilização que você tem para que os seus pensamentos comecem a trabalhar nisso. Agora, tudo isso vai depender de como que você quer impactar as ocasiões, as circunstâncias e as mudanças. Quem disse... Alexandre, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Bora, Lu, bora. Vamos agitar esse negócio aqui. Pode perguntar. Exatamente. Eu não vou saber responder e eu devolvo. Tá bom, mas você vai saber responder. O que é que está acontecendo diferente na sua vida hoje que você não sabia? É isso mesmo, a resposta é essa. Gente, presta atenção. Ah, você vai falar o corona, essa crise. Não, mentira! Nada está acontecendo de diferente na nossa vida. Nós sabíamos desde o início que não ia ser fácil. E não sabemos qual o problema que vem. Hoje vem o corona. Amanhã vem
uma terceira guerra mundial? E por que não? Mas não tem nada de diferente que a gente não estava esperando. Então, para que eu vou ficar me lamentando no canto e chorando o vírus nesse momento? Trabalhando uma estrutura de pensamento que vai me negativar. Lu, você falou agora um negócio incrível, cara, porque assim, eu bati um papo com a Paola Tucunduva, eu não sei se você viu essa semana, Assisti, lógico que assisti. e ela perdeu um filho de 18 anos de idade, né? Sim, eu E a conheci. frase dela me impactou, que ela falou assim: bom, eu tinha duas escolhas depois que eu perdi meu filho. Ou me lamentar o resto da vida por ter perdido meu filho, ou agradecer a Deus pelos 18 anos incríveis que eu vivi com meu filho. E eu decidi escolher os 18 anos incríveis que eu vivi com meu filho. Eu achei isso extraordinário. E a outra coisa, Lu, que eu ouvi essa semana que foi incrível o corona está ensinando para a gente duas coisas. Ou eu olho para a crise e choro, ou eu busco soluções, criações, inovações e novas oportunidades. É isso que você acabou de dizer, eu achei incrível, Vamos né? fazer máscara, né, Alexandre? Tá aqui lista aí. Não, mas eu achei incrível. Ou você vai ser escravo de maus hábitos ou de bons hábitos. Eu achei extraordinária essa frase que você passou. Já anotei aqui, porque é um fato. Você fica escravo de maus ou bons hábitos. A decisão é sua. Exatamente. E essa frase é de Og Mandino, que está no livro Maior Vendedor do Mundo. Muita gente já leu, impactou a vida de muita gente. Eu não sei se você conhece a vida de Og Mandino, e eu vou contar um pedacinho aqui, só porque faz parte do processo. O Og Mandino, ele nasceu na Itália, veio para os Estados Unidos com 3 anos de idade. Aos 16 ele teve um belo golpe na vida, que foi a perda da mãe. Porque italiano com mãe, você sabe como que é, né? É assim, a mama, perdeu a mama a 16 anos, é uma catástrofe. E aí ele começa a fazer jornalismo, mas não dá certo, não dá certo e tal, vai tentando, é uma vida difícil, até que ele passa por um momento onde ele vai ser vendedor de seguros, a crise vai andando, e como ele é vendedor de seguros, ele vai de cidade em cidade vender, e como ele estava sozinho, ele tem que ir de bar em bar. Olha o que é um comportamento. Começa a beber, fica alcoólatra, separa da mulher e dos filhos, e vai para a rua, vai morar na rua. Só que é muito frio nos Estados Unidos. E aí, aonde é que ele se abrigava? Passava as noites, ele ia tentar morar, ficar embaixo de uma ponte, etc. Mas durante o dia, ele ia para as bibliotecas. E você conhece a biblioteca aqui nos Estados Unidos? Tem ar-condicionado, é quentinho, entendeu? E aí, para ele entrar na biblioteca, ele tinha que estar limpinho, etc. e tal. Tinha banheiro, ele pegava uns livros para ler, e aí ele queria entender o que estava dentro dele. Até que um dia ele pega e um livro escrito assim: Atitude Mental Positiva. De quem? De quem é o livro? Napoleão Hill. Sou fã de carteirinha de Napoleão Hill, já li todos os livros. Foi o livro que mudou a vida de Og Mandino. Ele sai das ruas, volta, é um cara que começa a trabalhar dentro de uma revista por 25 anos. 7 anos antes dele sair da revista, em 72 ele pede para sair da revista. 7 anos antes ele lança o maior vendedor do mundo, com os 10 pergaminhos, aonde ele vende isso para todas as grandes agências dos Estados Unidos, e aí ele começa a dar palestra. Em 83 ele tem uma outra atividade. Em 1983 o livro é lançado no Brasil, Atitude Mental Positiva, vendeu 50 milhões de cópias. Sabe por que vendeu 50? Não é porque ninguém conhecia a Atitude Mental Positiva. Sabe por que vendeu 50 milhões de cópias no Brasil? Porque o prefácio do livro era do cara que transformou a vida, Og Mandino. Então você vê o que é uma atitude mental positiva. Como é que você pode ser impactado pelas ocasiões e circunstâncias e as mudanças que você faz na vida. Então, o que é que significa realmente estrutura de pensamento? A estrutura significa plano, construção, constituição. Para Bertrand Russell,
que é a introdução à filosofia da matemática, ele fala que você precisa ter um plano, você precisa construir, você precisa constituir. Sem isso, nada acontece. Então, uma certa vez, a estrutura, veja como a estrutura de pensamento é tão importante. Você sabe que a gente atende as pessoas e trabalha a questão de mudança de comportamento, etc. E uma certa vez eu tinha uma... Quanto tempo nós temos de palestra? 1 hora? Você vai me avisando aí, viu, Alexandre? Tá bom, tá bom. Então tá. E eu tinha uma pessoa chamada Maria, e a Maria é uma pessoa que tinha, assim, ela trabalhava com limpeza, você sabe que tem muitas pessoas que nos Estados Unidos trabalham com limpeza, bem-sucedida, tinha um schedule de casas bem-sucedido, ela tinha pessoas que trabalhavam para a Maria, 10 anos nos Estados Unidos, e aí um dia ela me procurou. A Maria me procurou e falou, o que eu posso te ajudar? Ela falou assim, olha, professor, eu já fui em vários lugares, já procurei várias pessoas, mas eu tenho uma tristeza dentro de mim infinita. Essa foi a primeira coisa que Maria me disse. Ela não acaba, uma tristeza dentro de mim que não acaba. E ela já estava há 15 anos aqui nos Estados Unidos. E a única coisa que ela não tinha era documentos para voltar para o Brasil. Né? Mas só de saber isso não era o suficiente para que tirasse a tristeza infinita que ela dizia que tinha dentro do peito. A gente até sabe, agora temos que trabalhar isso. E eu comecei a trabalhar com a Maria, e a gente faz uma sessão por semana, etc. e tal. E eu comecei, então vamos fazer, Maria, vamos aplicar as técnicas que eu conheço e vamos começar a aplicar e aplicando. Então chegamos na semana seguinte, Maria, como é que tá? Professor, sinto muito, mas eu estou triste. E isso foi 1 semana, 2 semanas, 6 meses, 8 meses. E deu um ciclo de 9 meses, quando eu já não tinha mais técnica nenhuma para utilizar na Maria. E ela chegando na minha frente, dizendo que estava triste, eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus, agora é contigo. Eu sei que você ilumina, você me traz sempre inspiração, mas eu não tenho o que dizer para ela, porque eu já apliquei tudo que sabia, já não sei, né? Nem sei o que dizer. Aí veio um ditado na minha cabeça, falou, quem canta seus males espanta. Eu falei, Maria, nós vamos tentar uma técnica fabulosa que nunca falhou. Nunca, essa técnica nunca falhou. Ela falou, qual que é? Eu falei, você vai cantar das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. Cantar em voz alta, em voz baixa, do jeito que você quiser, mas você vai cantar a semana inteira. Que eu garanto que a semana que vem, quando você chegar aqui, tá acabado isso aí. Era a minha última cartada. Aí, tudo bem. Chegou a semana seguinte, eu com aquela expectativa, a Maria chegar. Quando a Maria chega, fala, Maria, e aí? O que acontece? Como é que foi? Tá bem? Tá tudo certo? Recebi ela motivada, porque eu falei, agora eu vou levantar ela na parte da música. Ela olhou para minha cara e falou assim, se eu falar para você que a tristeza continua aqui, você vai acreditar em mim? E a Maria é uma pessoa que fazia as coisas certinha, tudo certinho. Alexandre, eu pus a mão no coração e falei assim, Maria, mas você cantou, Maria? Eu cantei o dia inteiro. Ela falou, o dia inteiro. Eu falei, não é possível, você cantou o dia inteiro e nada mudou na sua vida, você continua triste. Eu continuo triste. Aí vem um estalo assim, né? Que Falou, música Maria, você cantou, Maria? ela falou, a música que eu mais gosto da minha vida, que minha mãe ensinou para mim desde quando eu era pequena, que é assim, ó. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Alexandre do céu. É a estrutura de pensamento da Maria. Ela estava pensando, tal, tudo bem na vida dela, etc e tal, mas no fundo dela, ela só estava encostando a cabecinha e chorando o dia inteiro. É isso que nós fazemos inconscientemente. E aí, tem um ensinamento muito legal do professor Galvão, famoso professor Galvão, que a gente pensa num processo de mudança e mudar não é fácil, Alexandre. Por Não que é. não é fácil mudar? Porque a primeira coisa que a gente quer é uma mudança que o mundo mude. A outra, você quer que os outros mudem. Então, como é que fica o processo de mudança? E, por último, que eu mude. Então, se você for ver, nós temos 1/3
é para o universo da mudança. Depende do universo. 1/3 depende do outro. E 30, vamos falar em porcentagem que é até mais fácil. 33% é o universo, 33% é o outro, e 34% depende de mim, da minha responsabilidade de mudança. Se eu quiser que o mundo mude, vai depender da minha mudança. Primeiro eu tenho que mudar a mim, para depois fazer com que o mundo mude. E quando eu mudo a mim, o outro começa a aceitar. Eu tenho que aceitar como as outras pessoas são. Primeira coisa, ter esse aceitar o que as pessoas são. Aceite o que você não pode mudar. E aí, você vai, depois que você já aceitou aquilo que você não pode mudar, você muda aquilo que você não pode aceitar. Esse é o processo de mudança. Esse é o grande ensinamento do professor Galvão. Você tem que primeiro aceitar aquilo que você não pode mudar. É um filho, é uma esposa, é o sócio, então é o outro. Porque é o seguinte, Alexandre, a gente sempre procura a culpa aonde está, e eu começo a apontar o dedo. Só que eu esqueço que quando eu tenho um dedo apontado para frente, eu tenho 3 apontados para mim. O universo, o outro e eu. E esse que ficou para cima? Quando eu não achei nenhum culpado aqui, eu vou culpar Deus. Então, o processo de mudança ele está totalmente envolvido de como é que você se comporta nesse sentido. Agora, veja que ensinamento de Mahatma Gandhi que é fantástico. E não adianta você pensar positivo, só pensar positivo. Porque você precisa ter ação. Então, Mahatma Gandhi diz, ele dá a fórmula para a gente. E se a gente seguir essa fórmula aqui, acabou. Você consegue transformar o que você quiser na sua vida. Mudança de comportamento, mudança de vida, estrutura de pensamento. Porque ele fala assim, ó, mantenha os seus pensamentos positivos. Então, ele fala de pensamento positivo. Porque os seus pensamentos positivos vão se tornar palavras. As suas palavras positivas, porque as suas palavras, mantenha as suas palavras positivas, porque as suas palavras vão se tornar as suas atitudes. Mantenha as suas atitudes positivas, porque as suas atitudes vão tornar-se os seus hábitos. E mantenha os seus hábitos positivos, porque os seus hábitos tornam-se os seus valores. Mantenha os seus valores positivos, porque os seus valores vão tornar-se o seu destino. Então, eu tenho aqui a fórmula da mudança, aonde eu vou ter o meu livre-arbítrio, e aí as pessoas ficam na dúvida, será que eu tenho livre-arbítrio ou será que eu tenho destino? Será que eu acredito no destino ou no livre-arbítrio? Nós temos o destino. O livre-arbítrio é exatamente onde você vai ter o seu aprendizado de vida. Você vai escolher, você vai desviar, vai voltar para o destino, é como se fosse uma linha de trem. Você já foi naquelas estações que tem 300 linhas, uma do lado da outra, mas só tem 2, uma que vai para o norte e a outra que vai para o sul. Esse é o destino. Então, essas 2, uma vai para o norte e a outra vai para o sul. Esse é o destino da vida que você escolhe. Agora, o livre-arbítrio são as outras que vão fazendo os encaixes na volta. Então, nós temos tanto o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, e como é que você está escolhendo? Você está escolhendo bem ou está escolhendo mal? Você vai escolher ser escravos de bons hábitos ou de maus hábitos? É isso que é a questão do livre-arbítrio e do destino. Deus sabe o que nós viemos fazer aqui. Agora, ele deu o livre-arbítrio para a gente poder aprender, tirar as nossas lições. É como eu fiz a pergunta para você agora há pouco. O que é de diferente que está acontecendo que você sabia que não ia acontecer? Se não fosse coronavírus, ia ser outra coisa. Mas ia ser. Eu costumo falar, Lu, que as pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço e que você conhece já enfrentaram crises muito maiores do que a coronavírus. Um desemprego, a perda de um familiar, uma mudança de país, o aprendizado de uma nova língua, a sua formatura na universidade, ou seja, foram tantos desafios, né? Eu brinquei com
A minha filha, na verdade, ela me mandou uma mensagem, coitada, coitada não, ela foi mandada embora do trabalho lá no Brasil. E eu falei para ela o seguinte, filha, você foi mandada embora, o que você pode fazer em relação a isso? Não, pai, não posso fazer nada. Eu falei, ótimo, então isso esquece. É o O universo. ciclo se fechou e um ciclo você está começando. Agora, o que você pode fazer daqui para frente está na sua mão. O que foi daqui para trás não tem mais como você mudar. Exato. Então é exatamente o que você está falando, porque as pessoas ficam muito presas a coisas que ela acredita que deveria ter feito. Só que o deveria ter feito não dá para fazer mais. Não existe o deveria ter feito. É um mundo inexistente. Né? Eu deveria ter aprendido a dançar, eu deveria ter aprendido inglês, eu deveria ter. Não, o deveria já foi. O que eu faço daqui para frente? Sabe, Alexandre, é aquela famosa frase que a gente conhece, caipira, que faz todo sentido, né? Águas passadas não move moinho. Ela já passou o moinho, não vai mover ali, acabou. Tem que ser daqui para frente. Senão a coisa não acontece. Então foi muito bem colocado por você. E aí esse exemplo mostra o nosso exemplo ali atrás. Um terço é responsabilidade do outro, o outro foi lá e mandou ela embora, porque tinha alguém que no universo estava ocupando o cargo dela mais barato, alguma coisa assim, que ela não podia fazer nada, mas o que ela vai fazer daqui para frente é o que vai fazer toda a diferença do processo. Então, é toda a atitude que uma pessoa pode tomar diante da diversidade que está se apresentando para ela, que é a grande flexibilidade que ela tem que ter dentro do processo. Então, vamos entender agora exatamente aquela outra pergunta que você me fez lá no começo. Mas, ô Lu, me fala aí, expectativa e perspectiva. Então, vamos ver essa visão de expectativa. A expectativa é um desejo de esperança de um sonho bom que vai acontecer. Então, você tem esperança. Mas isso não te garante nada, porque você tem uma fé que pode acontecer. É um evento provável de acontecimento. Agora, quando você pensa em perspectiva, você pensa em foco. A primeira coisa que você vai estar dentro de um processo de perspectiva, você vai ter que estar focado naquilo que você quer fazer a partir de agora. E foi muito bem colocado por você isso. A expectativa, eu já disse aqui, é uma crença de frustração, porque ela não acontece e você passa a ter uma frustração, que você fala, não deu certo, né? Ô, coitadinho de mim. Ô, coitado de mim. Ó, metade afastada de mim. E aí eu vou chorar nos meus cantos por aí e chorar a vida. Enquanto você está em perspectiva, o que é uma perspectiva? Alexandre, faz uma perspectiva aí para mim. O que você faz? Você faz uma medida. Aí você mede daqui onde eu estou presente e traça uma régua na sua vida. Lá no futuro, o que eu vou fazer? Então, quando você traça essa régua, você foi ver uma perspectiva, você não perdeu nenhum milímetro do caminho que você vai seguir para o futuro. Então, você passa a ter uma visão tridimensional do processo de perspectiva. E aí entra a expectativa, entra a esperança. Mas é a esperança do verbo esperançar ou é a esperança do verbo esperar? Você muito mais vai esperar do que esperançar. Por isso que ela vira frustração. Então, quando você pega essa esperança, e o português tem essa jogada, né, de palavras, e a gente não entende que isso é que vai reger o nosso comportamento interior. Ah, eu tenho esperança que vai dar certo o negócio. Vamos esperar que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus sempre quis. Sempre quis. O que eu preciso na perspectiva é falar, agora está na hora, eu já tenho foco, eu já tenho visão tridimensional, agora está na hora de eu planejar alguma coisa diferente. Está na hora de me reinventar. Se você estiver nesse momento pensando no seu negócio do mesmo jeito que você pensava no passado, tchau, tchau, bambino. Arrivederci. Não vai ser a mesma coisa. Mudou. O mundo
Mudou. Gente, sabe o que acontece? Nós estávamos numa estrada reta, economia indo bem, o mundo caminhando relativamente bem, em um país para cá, outro para lá, etc e tal. Mas, de repente, você estava numa reta a 1.000 quilômetros por hora. Né? E tinha uma curva. E nessa curva tinha uma vaca pastando. Calcula aí para mim, Alexandre. Você consegue calcular? Você está a 1.000 quilômetros por hora, tem uma curva a 1.000 por hora e tem uma vaca. Calcula para mim. Consigo imaginar, viu, Lu? O O susto que a estrago. vaca vai levar quando fizer a curva, que você vai passar numa velocidade tão grande, que é o que aconteceu com esse coronavírus. Está todo mundo assustado. Eu estava conversando com uma pessoa, Luciano, e ele falou o seguinte: não vejo a hora do mundo voltar ao normal. Eu falei, meu amigo, o mundo não mais voltará ao normal. O que aconteceu é algo que vai ser falado nos livros de história durante a vida. Olha, a geração do ano de 2020 passou por um confinamento que foi pela primeira vez na vida, enfim. Então, o mundo ele vai vir diferente. E uma outra frase que eu falei para uma pessoa, que a pessoa falou: Alexandre, vai ser tudo diferente, né? Mas com uma expressão de aquilo que você falou, né? Uma Pesar. expressão que vai ser horrível. E eu Exato. falei, graças a Deus que vai ser diferente, porque eu tenho certeza que o mundo de amanhã é muito melhor do que o mundo de ontem. Exato, porque o que acontece é o seguinte, a gente estava trabalhando com o quê na expectativa? Nós estávamos na expectativa, o mundo antigo. E bom que nós vamos ter um mundo novo. Olha que maravilha, vamos ter um mundo novo. Nós já estamos, gente, nós já estamos acompanhando essa mudança faz tempo. Desde quanto tempo você percebeu que seus filhos, que os filhos dos seus amigos, que as crianças que estão nascendo hoje já estão nascendo diferente? Quanto tempo faz isso que você percebeu? Já nasce com um chip diferente, né, Lu? Eles já estão nascendo diferentes, estão sendo preparados diferentes, esse mundo já está diferente, a situação já está diferente. Tinha que acontecer alguma coisa que metesse o pé no freio, desse um break aí, opa, vamos olhar, vamos revisar e vamos partir de novo. O combustível que nós utilizávamos há um mês atrás, há 60 dias atrás, 90 dias atrás, mudou. Mudou. Porque a gente trabalhava com possibilidades, você ficava na expectativa, eu vou trabalhar com essa possibilidade, deu certo, eu vou ver. Se não deu certo, vão fazer, vão acontecer. Era só possibilidade. E se você tem uma perspectiva, o que você vai ter? Você passa a ser mais analítico. Você passa mais a analisar a sua situação. Então as pessoas têm que estar com a cabeça focada, com uma visão tridimensional, planejando e analisando essa situação nesse momento. Quando você está na expectativa, você cria o quê? Ansiedade. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? E o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? E não sei o quê. E não sei o quê. E você vai criando, vai ficar com a respiração curta. Não consegue respirar direito. O mundo precisava respirar. Nós estávamos num momento de ansiedade. A ansiedade é uma doença que pegou o mundo. Tanto é que o mundo começa a enxergar os peixes nos rios. O planeta Terra está respirando mais. Então, olha os benefícios do que essa crise vem trazendo para nós no dia a dia. Vamos pôr o pé no freio, respirar profundo, respira e relaxa. Então, quando você trabalha a ansiedade, você pede para a pessoa, respira profundamente. Relaxa. É pôr o pé no freio. É observar a sua realidade. É ter um panorama desse processo. Então, como é que você está montando a sua estrutura de pensamento? Você está montando a sua estrutura de pensamento numa expectativa ou numa perspectiva? Eu quero que as coisas aconteçam. Então, veja como isso vai pressionando a gente. Quantas pessoas não morreram de infarto porque estavam sob pressão altíssima de um processo de ansiedade, com falta de possibilidade, esperando as coisas acontecerem e não acontecem? As pessoas morrem. Infarto do miocárdio. Pressão alta, depressão, suicídio, tudo isso é uma consequência de uma expectativa.
E a ansiedade, né, Lu, ela gera muita insegurança, né, Lu? Sem dúvida. E essa insegurança, eu falo que é o pré-ocupação, né? É, É antever toda a desgraça do mundo que vai acontecer na sua vida, né? As, eu preparei o próximo slide, que eu mostro o que é ansiedade. Aí você vai entender exatamente o que é ansiedade, a pré-ocupação, eu estar preocupado com uma coisa que eu não deveria me ocupar agora. Estamos antenados, então. Então, nem combinamos e estamos antenados. Então, coloca o slide aí do preocupação e ansiedade. E para terminar, eu vou te mostrar isso, esse ponto. Quando você está com um desejo intenso, quando você está na perspectiva, você tem um ponto de vista de 360 graus. Você está olhando à sua volta. É um choque de realidade. Nós precisamos do choque de realidade. Nós tínhamos que sair do automático, entendeu? E vir para um choque de realidade e repensar na nossa vida. É isso que acontece. Então, vamos entender agora, como eu te falei do próximo slide que está aqui, como é que a nossa vida é baseada. Nós temos uma linha de tempo. Essa linha de tempo ela é baseada em 3 pontos: passado, presente e futuro. Então, eu tenho o meu passado, o meu presente e o meu futuro. O que acontece? Olha a ansiedade, Alexandre, como que ela é construída. Você vai pegando o que você tem na mão e ela cresce no seu presente aqui. Então, como é ansioso, você não tem nada de estrutura. E essa falta de estrutura, você fica num... Cai, balança, mas não cai. Ansioso. E quanta gente não morre no meio do caminho e não vê o sonho realizado? Por quê? Exatamente por causa dessa ansiedade. A expectativa é o evento provável de acontecer, crença de frustração. Ela traz aquela esperança de esperar, a possibilidade que talvez você consiga alguma coisa, a ansiedade e o desejo intenso. Então, o que é? É como se você estivesse subindo uma escada. Mais uma escada, aquelas escadas como essa que está aí no slide agora. Você precisa usar os 2 pés e as 2 mãos. Então, você está ocupado. Se você precisar de defender, como é que você vai se defender nessa subida? Você vai cair, vai te desequilibrar. E aí você volta a estaca zero. A expectativa criada dentro de um paradigma, e já diz os cientistas, que quando você tem um paradigma, toda vez que você quebra um paradigma, você volta a estaca zero. E nós quebramos um paradigma agora com o coronavírus. E nós voltamos a estaca zero? Sim, não tem como. Então, para você ter o seu ponto de vista de 360 graus, você precisa ter foco. E esse foco está baseado em atenção, associação e a observação. Quando você tem atenção, associação e a observação, você focou. Quando você foca, você está pronto para a realização. É bem simples o processo. Basta você se educar nessa estrutura de pensamento que nós estamos colocando aqui. Então, vamos dar uma olhada holística nesse processo de perspectiva. Então, em vez de você estar pegando uma escada e subindo com os 4 pés, vamos dizer assim, porque a mão se transforma em pé, você tem que soltar 2 mãos e criar uma escada onde você soa apenas com 2 pés. E criar a sua parte perspectiva. É muito mais fácil quando você tem um plano para isso. Então, você tem lá o passado e o futuro, e aí você tem a atenção. O primeiro degrauzinho que você tem ali é a atenção. Atenção, o que a atenção vai fazer você ter? Você vai ter o estudo, colheita de dados. Vamos dizer o seguinte, Alexandre, você está numa crise danada, nós estamos nessa crise do vírus, aí você fala assim, bom, Luciano, sabe o que acontece? Eu resolvi vender vaso, fazer vaso em casa e vender vaso. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter um negócio certo. Se você pensar só assim, você vai tentar, ficar na expectativa e nada acontecer. Vamos jogar esse processo para o nosso processo na prática aqui.
Então, se eu vou vender vaso, eu tenho que ter atenção. Então, eu vou colher dados. Como é que se faz vaso? Qual é o melhor material? O que precisa, o que não precisa? Vou no YouTube, vou no Google, pergunto para um amigo, pergunto para o outro. O que é que esse vaso vai propiciar agora para essas pessoas? Eu vou ter um trabalho em cima disso. Lógico, tudo tem trabalho. E eu vou começar fazendo as associações daquilo que eu preciso para construir o vaso. Então, a hora do meu, eu tenho que conhecer o que eu vou precisar. É barro? Que forma de barro que é? O que vai dar liga? O que não vai dar? Eu preciso compreender. Eu preciso planejar como é que eu vou fazer isso. Qual a ferramenta que eu vou precisar, né, para ser um oleiro, para fazer esse barro? Então, eu vou começar agora a observar. Então, eu começo a observar quais os vasos que são mais que tem nas casas que eu vou visitando, o que está acontecendo. E eu vou começar a fazer vaso para melhorar a minha habilidade. Porque eu nunca fiz vaso. Então eu tenho que fazer. Vai sair vaso torto, vai sair vaso quebrado, vai sair vaso de todas as formas. O vaso perfeito vai depender da minha habilidade. Aplicar os padrões que eu estudei. Eu vou ter que ter cuidado com o meu sabotador. Porque o sabotador vai ter várias vezes que vai entrar no seu pensamento. Isso aí não vai dar certo, cara. Você acha? Ah, para com isso. Desiste. Já Então, tentaram. já tentaram. Dizia, ó, você está fadado ao fracasso. Quantas vezes você já não ouviu isso? O autossabotador seu mesmo. Eu tenho que desistir porque eu estou no caminho errado. Compreender por que está acontecendo isso, remodela o processo e segue em frente. Então, à medida que você segue em frente, você está indo em rumo da sua realização. Mas você tem que ter a realização com inteligência, Alexandre. É o que vai fazer, que vai te propiciar você realizar realmente. A primeira coisa que você vai ter é a ação de sabedoria. A sabedoria é uma das atividades que nós temos dentro de nós que ela está guardada. Você se considera um cara sábio, Alexandre? Em algumas áreas, sim, em outras não. Então, mas você deveria se considerar sábio, não importa em áreas. Por que você tem que se considerar sábio? Porque você vai deixar para usar a sua sabedoria quando? Quando você tiver 400 anos? Não, já tem que usar já, né? Já. Então você é um sábio, você tem experiências dentro, você já é um sábio dentro daquilo que você já aprendeu. E você pode utilizar a sua sabedoria agora. Sabedoria não é uma coisa que você vai guardar para quando você tiver 90 anos e falar assim para os seus netos: ah, se eu tivesse 30 anos mais moço. Aquela frase que a gente fala, né, Lu? Ah, se eu soubesse disso quando eu tinha meus 18 anos de idade. Lu, só para você se organizar aí, a gente começou aí a 45 minutos, nós temos mais 15, porque é uma hora que a gente tem aí para poder estar em todas as mídias, tá bom? Então, dá uma aceleradinha aí, só para você se programar aí. Já está no final aqui. Olha, então veja bem, é a sabedoria, aonde você vai otimizar os seus resultados, vai rever e tomar novas decisões, vai aumentar a vantagem competitiva para potencializar as suas competências. Então, eu acho que dentro desse processo deu para que vocês entendam exatamente qual é a diferença entre expectativa e perspectiva. Quando você tem a perspectiva, você vai ter atenção, associação, observação para você poder realizar, aonde você vai conter estudo, conhecimento, habilidade da inteligência e utilizar a sua sabedoria, que é a coisa mais importante nesse momento. Então, é perguntar para você mesmo, o que é que nós vamos fazer? Como que nós vamos realizar? Isso é o que depende de todos nós, né, Alexandre? Então, eu estou muito grato. Você viu que a nossa deu certinho em cima, você avisou no horário certinho. E para mim é um grande prazer. Espero estar trazendo, contribuindo para com as pessoas. E fico aqui aberto a perguntas. Se tiver pergunta, estamos aqui à disposição. Claro, eu tenho, nós temos algumas perguntas aí de pessoas que estão nos assistindo no YouTube. O professor Hugo Felipe está te assistindo no YouTube. Ele diz que é um admirador do seu trabalho. E ele faz uma pergunta aqui.
Como é que, junto a novidades e desafios na nossa vida do dia a dia, o senhor falou, professor, logo no comecinho, de uma tal de glândula pineal, né? Como é que essa glândula pineal pode auxiliar aos desafios e às novidades do dia a dia? E a última pergunta, que eu sei que posso te colocar numa saia justa, né? Eu faço essa pergunta para todo mundo. São duas, na verdade. Então, como a glândula pineal nos ajuda aí no momentos de desafio? Essa é a primeira pergunta. Que orientação daria para essas pessoas que, nesse momento, não estão enxergando a luz do fim do túnel? E, professor Luciano Nasso, já pensou alguma vez em desistir? São 3 perguntas para você aí. Boa, igual eu, Luciana, também respondo assim, ó. Boa, 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 O meu está boa. caindo de tanto que tem, que nem chuva. Boa, boa. Desistir faz parte do nosso processo de reestruturação. Uau, Olha só. vou até anotar, porque tem gente, Luciano, que acha que desistir é uma derrota. Não! Desistir é um abandono, desistir é um fracasso, e até pode ser um fracasso, mas ele não é um fracasso eterno, né? Ele é um ponto, né? Ele é um recomeço, ele é um... Mas eu adorei, repete, desistir é um... Desistir faz parte do processo Faz parte do processo. crescimento. Olha só por que faz parte do crescimento. Eu tenho um direcionamento da glândula pineal. Se eu for começar a falar aqui, Alexandre, você sabe, né? Não vai dar, vamos deixar para uma outra? Vamos, combinado. Para o Felipe, que para uma outra tá bom. E deixa eu te recomendar uma coisa. Recomendo o Felipe a vir fazer uma palestra para você, porque é um neurocientista de mão cheia. Está convidado, professor Felipe. Precisa conhecer o Felipe, porque ele traz uma aula fantástica de neurociência que vai ser fantástico para o grupo aprender com ele. Muito bom, ele é de São Paulo. Alexandre, eu tenho 2 pontos que são importantes. Você tem que ter estrutura de pensamento para o não. O desistir vai acontecer, não tem como. Faz parte do processo. Desistir faz parte do processo. Só que ele faz parte de um processo para você crescer. No meu caso, desculpe, porque eu tenho uma estrutura de pensamento para crescimento. Então você tem que ter uma estrutura de pensamento que te monte. Isso eu aprendi cedo e aprendi de novo com o Og Mandino. Se você não tiver essa estrutura de pensamento, você vai desistir facilmente. E Og Mandino diz nesse mesmo livro, por incrível que pareça, o fracasso jamais me surpreenderá se a minha vontade de vencer for suficientemente forte. Olha a lição de vida numa frase simples. Se eu souber que eu estou fadado ao fracasso, mas se eu souber também que eu tenho vontade de vencer, jamais ele vai me pegar de surpresa. É a famosa frase que eu falei para você, Alexandre, o que está acontecendo diferente que você não sabia? O fracasso jamais me surpreenderá se a minha vontade de vencer for suficientemente forte. Agora, esse é o primeiro pensamento. E o segundo pensamento é a espora. Você conhece a história da espora? Não, professor. Você sabe qual que é a grande arma da águia? A garra? Não, não é a garra. Seria a garra, seria o bico, né? Não é. E sim é a espora. E aí, por que a espora? Porque a águia foi o animal que foi feito para voar longas distâncias. Nem ela sabe disso ao certo. Nem ela sabe disso ao certo. E Deus, quando construiu a águia, ele falou, eu vou construir esporas em você. E por que isso? Porque a águia, quando ela está caindo, ela está perdendo o voo, ela está perdendo altitude, ela fala, vou cair, mas antes de cair, ela pega a espora e dá uma esporada nela. Quando ela dá esporada nela, o que ela faz? Ela se levanta e continua esse voo por longos e longos, porque nem ela sabe o quanto que ela vai ter que voar. Então, Alexandre, é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter as nossas esporas afiadas para que o fracasso jamais nos surpreenderá se a nossa vontade de vencer
for suficientemente forte. É essas duas coisas que nós temos que manter no nosso sangue. E independente, gente, independente é aquilo que você falou. Aqui não é para o cara que tem sucesso, que ele é rico, que ele é pobre, mas é o cara que faz acontecer. E você tem que fazer acontecer. Se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer para você, meu querido. Acorda! Está na hora de acordar, 7 horas da manhã, você tem que acordar, tomar banho, não sei o quê, e tem que fazer. Mas é mais um dia, é mais um dia. Mas você tem que estar com as suas esporas afiadas e sabendo que você pode fazer, e só você. Sensacional. Professor Luciano Nasso, gratidão por essa 1 hora que nós tivemos juntos aqui. Anotei muitas coisas. E uma coisa que você falou é o que eu sempre falo. As pessoas às vezes me perguntam assim, Alexandre, qual é o segredo do sucesso? Eu falo, o segredo do sucesso é fazer o que tem que ser feito. Só isso, Alexandre. Não tem mais nenhuma dica? Tem. Você sabe o que tem que ser feito. Então, eu sempre brinco com as pessoas. O segredo do sucesso é fazer o que tem feito, o que tem que ser feito, e você sabe o que tem que ser feito. E quando tem pessoas no coronavírus que estão acordando meio-dia, indo dormir 2, 3 horas da manhã, mudaram toda a sua rotina de vida, enfim, estão deixando de fazer um monte de coisa, estão esperando a portinha da lojinha abrir para pensar em reagir, vai ser tarde demais. Então, eu quero te agradecer, Luciano. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Foram ensinamentos muito bacana. Coloca aí de novo, só nós temos aí 1 minuto, coloca de novo o seu último slide aí para que fique marcado aí para as pessoas o seu contato. Eu também vou escrever aqui no chat o seu contato. O professor Luciano Nasso, ele tem um programa interessantíssimo que ele entrega para você os pergaminhos, ele fala desses 10 pergaminhos, é extraordinário. Então, minha gratidão por você, Luciano. Aqui a gente encerra mais um programa do Planefazer, a arte de empreender. Diga, Lu. Só para terminar aqui, eu vou dar um presente para você e para todo o pessoal do Recomendo e para todo mundo que te assiste. Você falou dos pergaminhos. Sim. Eu estou fazendo uma nova série dos pergaminhos agora. Eu gravei os 10 pergaminhos com a minha voz e eu vou dar de presente os 10 pergaminhos que estão no YouTube para todos os seus ouvintes que pediram para você. Eu vou te mandar o link. E agora eu vou fazer uma nova série. O que é o ensinamento do Og Mandino atrás dos pergaminhos? Coisa que ninguém fez até hoje. E eu vou contar qual era a intenção do Og Mandino dessa mudança que nós temos que fazer dentro de nós. Então vai ser uma série e eu vou presentear todos os seus ouvintes, o pessoal do Recomendo Todo, que você tem, mandar para todo mundo aí gratuitamente. Excelente. Então, você que está nessa live, coloca aí seu e-mail, coloca seu WhatsApp, que eu vou enviar para você um link onde você vai poder ouvir os 10 pergaminhos. Eu confesso que eu ouvi e é extraordinário. Cada pergaminho ele tem uma mudança de hábito importante na sua vida e vai fazer uma grande mudança. Professor Luciano Nasso com a gente, trazendo aí pensamentos e considerações incríveis. Você participou do Planefazer, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, 4 horas da tarde do Brasil, 5 horas da tarde dos Estados Unidos e 9 da noite aqui em Portugal. A gente se vê na próxima segunda-feira, porque aqui empreender é na prática. Grande abraço. Grande abraço, professor Luciano Nasso.